Primeiros 500 respiradores dos 3.000 que o governo de São Paulo comprou da China e que chegariam amanhã ao Brasil ficaram bloqueados no aeroporto de Pequim. Segundo a Folha, o bloqueio levou tensão máxima ao governo paulista. Sem os equipamentos, não é possível ampliar os leitos para pacientes graves com a Covid-19. Uma operação de guerra foi montada. O primeiro problema: o governo chinês fez o bloqueio porque decidiu limitar a 150 o número de itens de cada mercadoria que pode ser embarcada nos aviões para exportação. A ideia é que outros produtos hospitalares e não apenas respiradores possam ser entregues em outros países com velocidade. Esse é um dos problemas. Foi preciso, então, mudar a papelada para que pelo menos os primeiros 150 respiradores cheguem a São Paulo nos próximos dias. O segundo problema, mais complexo, é resolver o embarque dos outros 2.850. A Invest SP estuda agora embarcar cada lote de 150 da China em aviões que vão para diferentes países e depois de cada um deles para o Brasil. A outra opção é fretar aviões para ir à China buscar a mercadoria. Zé Maria. Olha, é um debate moderno que eu não sei exatamente como vai se desenvolver. Mas depois dessa pandemia, haverá no mundo inteiro, não é só o Brasil, né, uma consciência de que não se pode deixar nas mãos de um país um leque de produção tão grande como a China ficou. O ministro da Saúde, o ex-ministro, né, Henrique Mandetta, me mostrou lá dados de que a China produz 95% dos equipamentos hospitalares instalados no Brasil. 95% é quase tudo, né? E aí o que aconteceu? Diante de uma crise assim, a China não pôde atender, porque a demanda no mundo inteiro foi muito grande. Muita gente, isso virou leilão, Vitor. Respiradores que antes eram vendidos aí mais baratos, acabaram virando ouro no mercado, né? A China, em vez de honrar os seus compromissos, devolveu até dinheiro do governo brasileiro. Devolveu. Primeiro pediu dinheiro adiantado. Tá bom, adiantou o dinheiro. Aí eles acharam outro negócio melhor, devolveram o dinheiro, devolveram inclusive a cláusula, né, de quebra contratual, para você ter uma ideia. Então, fica muito evidente que eles dominaram esta área. Na área, então, de equipamentos de proteção individual, a coisa ficou muito séria. Só a China produz. E por que aconteceu isso? É porque a China ela desenvolveu um processo de industrialização ali muito barato, pela quantidade de produção e também, todo mundo sabe, do uso de mão de obra escrava, uma mão de obra não legalizada. Lá eles erguem cidades lá de 2 milhões de habitantes do dia para a noite e formam grandes centros. E também quebra de patente, porque um custo muito alto de produção é a engenharia do produto, é a definição ali de segurança dos produtos. Se você pega o produto já desenvolvido e só produz, é evidente que fica barato, e muito barato. Então a China se especializou e acabou estrangulando indústrias importantes no mundo inteiro. A gente está falando aqui, olha, nós estamos falando aqui de equipamentos hospitalares, mas o ex-presidente Lula, que decretou aqui no Brasil a China como mercado, como um país que adota o mercado livre, não é um mercado livre, é evidente, mas o Brasil assegurou. Acabou colocando em muita dificuldade a nossa principal linha de produção aqui de sapatos, né? Quebrou fábricas. E também a linha de produção de roupas, né? Colocou em dificuldades. Para as lojas de marca e tal, era muito melhor levar o projeto para ser executado na China do que fazê-lo aqui no Brasil. E aí o que fez? Uma concentração na China. É muito barato, mas é muito mais barato. É evidente que pela escala de produção, pela falta de projeto e pela mão de obra. Então, nós estamos discutindo e vendo aí, Vitor, isso que você acabou de mostrar é sério. Quer dizer, o Brasil mesmo pagando, mendigando a compra de respiradores, enquanto tinha que ser um comércio. Um comércio, eu paguei e me dá, né? E, então, é preciso ficar de olho nessa relação. Porque se nós decidirmos, nós brasileiros, o Brasil, decidimos, então, reter
a alimentação que exportamos para a China, aí a gente poderia fazer um mercado danoso assim. Só que nós não fazemos. A China precisa de alimentação. E se houver um corte rápido na importação de alimentação e de ração, que acaba sendo proteína, alimentação do outro lado, né, a China fica em dificuldade. Então, é preciso se atentar para essas relações comerciais. Olha aqui, se há um lado positivo nisso tudo que aconteceu, tão dramático, é a descoberta do que é a China, né, por parte de quem tem mais de 5 neurônios na cabeça. A China é um perigo hoje para o mundo. Está se mostrando agora. O que o Zé disse que é uma questão séria, é um problema gravíssimo. Eu não sei, eu não assisti a entrevista toda, a entrevista coletiva toda hoje, eu não sei se esse problema foi tratado, né, pelo governador Dória e pelas outras autoridades. Isso é um absurdo. São 3.000 respiradores, então vamos lá. Não chegou nenhum. Portanto, são 3.000 leitos de UTI a menos, porque como é que você vai ter um leito de UTI sem respirador? Em tese, são 3.000 a menos. É por isso, ajuda a entender também a prorrogação da quarentena. Você não tem onde hospitalizar as pessoas. Você não tem leitos de UTI suficientes. E nem um pio a respeito da atitude da China. Nós aqui temos dito, claro, não somos governantes políticos, não temos nenhum tipo de compromisso que seja transformado em amarra, né, em algema, e então podemos dizer com toda a tranquilidade que a China é chantagista. É chantagista, isso se chama chantagem. E aí, quando o filho do Bolsonaro, numa manifestação infeliz, né, porque não é papel dele fazer isso, não devia arrumar problema, porque já temos em número suficiente, faz qualquer manifestação contra a China e todo mundo se manifesta. Que é isso, a cultura chinesa, a amizade entre os povos. Bando de safados são os dirigentes da China. Olha o que eles estão fazendo, isso foi pago, não se quebra acordo, não se quebra contrato. Isso é gravíssimo. Se o mundo aprender agora a lição básica, eles vão entender que a China precisa ser emparedada pelos sócios que elas têm. E a gente não pode cair na sabugice. É esse exemplo que o Zé citou. O Brasil precisa se preparar para num determinado momento, não vem isso aí, também não vai a comida que vocês precisam. Porque eles não têm como alimentar um país com aquela população sem a ajuda de outros países. E é por isso que tem que ser sufocada a soberba do embaixador da China no Brasil, que age como se fosse dono do país. E agora, os que são amigos da China, fizeram visitas à China, como é que vai ser resolvido esse problema? Não está logo aí, né, o lote de respiradores, está na China, não saiu de Pequim, e não tem respirador. Então vai de quarentena, não tem leito, prorroga-se a quarentena. Tá, e também esquecemos de falar, só para aproveitar a chance que não pode ser perdida, da ideia agora, voltar a falar do rodízio inventado pelo Bruno Covas, né? Cada ideia que tem o Bruno Covas é um problema que surge em São Paulo. Ele está querendo o quê? Superlotar aí o transporte, os vagões de metrô, os ônibus, ou vai proibir também o embarque de gente que precisa trabalhar? Ele acha que se movimentam como os profissionais da área da saúde. E continua com essa ideia idiota e fica falando em lockout, então nem sabe o que é isso. Nem sabe o que está acontecendo em Nova York. Só te respondendo, Augusto, ele falou, sim, o Dória falou na coletiva sobre isso, disse que são equipamentos requisitados, então aumentou o preço e diminuiu a oferta. Disse que ele tem um escritório em Xangai, do governo de São Paulo, que vai tentar
viabilizar a chegada dos respiradores e que já autorizou a busca por outras fontes, imagino que a compra então de outros lugares para tentar resolver isso. Sim, então eu acrescento, não em nome do governador, evidentemente, mas acrescento em nome do povo paulista o seguinte: estamos sendo tratados como prisioneiros e chantagistas.